Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Aqui é a Carla Simão e nessa live de hoje nós vamos falar sobre terapia por pressão negativa no tratamento de feridas. Vai lá com o papai. Vai lá com o papai. Esperar aqui o Instagram chamar as pessoas. Oi, Léo. Léo Segundo, seja bem-vindo. Oi, Andressa. Nossa convidada aqui já chegou. Eu já vou te chamar, Andressa. Deixa eu pegar aqui. Oi, Andressa. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Então tá bom. Bom, pessoal, seja muito bem-vindo. Você que está aqui conosco, Léo, Rosa Silveira, seja Mamãe, bem-vindos. Ah, a mãe, que legal, Geraldo. Geraldo, a Geisa aí, que apareceu ontem no nosso teste. Ela falou que vinha, veio mesmo, hein, Geisa? Obrigada, hein? Tá de férias, né? Tem que aproveitar. Bom, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, você que está vendo essa live depois, né? Porque ela vai ficar salva por 48 horas no IGTV. Então, você pode assistir agora, pode ver de novo. Se você não pode, né? Você que não pode estar assistindo agora, ou se você tem um amigo, né, que você sabe que gostaria de estar aqui e não pode, manda o aviãozinho para ele, avisa que vai ficar lá, né, por 48 horas, chama ele para ele não perder o tempo para ver, tá bom? isso aí. Poliana, Bruno, Cadezinho, sejam muito bem-vindos. Capetita, Quartilha Distribuidora. O Instagram demora um pouquinho, né? Eu acho que vocês sabem, daí uns 2 minutinhos ele atrasa um pouquinho para avisar que a gente está ao vivo. Ó, o pessoal está recebendo, está entrando. Daniel Delarco, sejam muito bem-vindos. Adriano Bin, 33. Sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, se para você, né, se você ainda não me conhece, eu sou a Carla Simão, sou enfermeira, estomoterapeuta, especialista em enfermagem dermatológica e também sou coach. E hoje, né, é quinta-feira, é dia das nossas lives semanais, né? Toda quinta-feira eu faço uma live, né? Eu tenho feito lives já faz mais de um mês. Kelma Donato, boa noite. Para todo mundo. Juliana Teodoro. Então, toda quinta-feira tem live. E aí, eu pedi, né, esses tempos atrás, eu pedi sugestões de temas, e um dos temas que foi solicitado foi esse, né, do curativo a vácuo, né, da terapia por pressão negativa. E aí eu convidei, né, a enfermeira Andressa, tá, para estar fazendo essa live junto comigo aqui, para estar compartilhando, né, esse conhecimento, essa experiência com vocês, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. A nossa intenção é compartilhar conhecimento, tá? Não é vender marca, não é promover nenhum laboratório, né? Aqui, nesse canal, né? Eu sempre me apresento, né? Como Carla Simão do Enfermeira Explica, porque eu tenho um site, enfermeiraexplica.com.br, também meu canal no YouTube, que é o Enfermeira Explica, que a intenção é realmente compartilhar conhecimento com você. E a Andressa está junto comigo hoje nesse propósito, né, Andressa? Isso aí. Então, eu queria convidar ela, né, para se apresentar um pouquinho, falar quem ela é, o que ela faz, e aí depois a gente vai começar. Cara, eu queria agradecer muito o convite, a parceria, por ter lembrado da gente, viu? Agradeço muito de coração essa oportunidade. Bom, tem muita gente que eu conheço aí, um pessoal que eu também não conheço. Eu queria agradecer vocês também que estão entrando, que vão participar com a gente aí. Sou enfermeira, FAMERP, 18ª, vi que a Adriana aí, 18ª também entrou. Um beijo todo mundo aí, FAMERPiano, que tá
com a E aí, eu gente não também. sabia, Andressa, que você era Famerp. Eu não lembrava, não. Ô, menina, 18º Eu também sou ano, Famerp, mas eu sou da 7ª turma. quase. Trabalhei no hospital de base, no hospital da criança também, e tive a oportunidade de trabalhar numa outra vertente aí da enfermagem, que é muito legal para quem está estudando, quem está conhecendo. A enfermagem ela é muito ampla, né? Então tem muitos caminhos aí e a vida me trouxe por esse caminho de tratamento de feridas, né? Que é apaixonante. Gosto muito, então já faz 2 anos que eu estou na empresa, na distribuidora, né? Que a gente trabalha aí com essa tecnologia em feridas, né? Então é um assunto muito legal, é muito fascinante. Então eu só tenho que agradecer você pela oportunidade, para quem está aí com a gente, né? Tô vendo aí que tem alguns parceiros, alguns clientes, algumas amigas clientes que estão aí. Então, um beijo, aproveitem e participem, né? Ah, com certeza. Vocês podem estar mandando pergunta, eu vou estar olhando aqui. E depois também, né, quando terminar, a gente sempre faz um post no feed, tá? No Stories, aí você também, se surgir alguma pergunta, você pode estar mandando depois, né? Que aí eu, Andressa, a gente vai estar respondendo. Ninguém vai ficar sem resposta, tá bom? Então, Andressa, né? Eu anotei as perguntas, tá? Várias pessoas mandaram pergunta, quero agradecer aí você que participou, né? E você também pode estar fazendo pergunta agora, tá? Então, assim, né, que você falasse um pouquinho, né, sobre a questão, né, do que é, né, o que é essa terapia por pressão negativa, né, qual que é, como que ela funciona, qual que é a indicação, né, para que tipo de ferida, e aí depois eu vou te fazendo as outras perguntas, né, se caso você não falar alguma coisa, eu tenho anotado aqui, eu vou te fazendo a pergunta. Minha primeira live, né? Então, às vezes a gente fica um pouco nervosa, enfim, tá? A terapia por pressão negativa é mais conhecida como curativa a vácuo, né? Todo mundo fala, curativa a vácuo. É a terapia por pressão negativa, tá? A pressão negativa, o nome já diz, a gente exerce uma pressão negativa sobre o leito da lesão, tá? Existem dois grandes braços aí, dois grandes objetivos que a gente tem na terapia de pressão negativa. Controlar o exudato, então muita gente aí que às vezes não é da área da saúde, o exudato, então, né, a gente entende como a secreção que a ferida acaba tendo no processo inflamatório, no processo de infecção, tá? Então é controlar esse exudato, tá? E também promover um tecido de granulação. Tecido de granulação é a carne mesmo ali, tá? Promover um crescimento desse tecido aí. Tá? Então, ela é totalmente físico, não é mecânico, perdão, não é químico, ele é mecânico, ele é físico. Então, pela pressão negativa que a gente exerce, acaba tendo essas funções, tá? Para vocês terem assim, quem nunca viu, enfim, tá aqui a nossa máquina aqui, tá? Então, é através de uma máquina que exerce isso, tá? A gente também tem, Carla, você sabe, trabalha no hospital de base, a gente também tem o curativo a vácuo de parede, né? Um pouquinho mais aí primitivo, então às vezes pela instituição ele acaba sendo usado, tá bom? Tá bom? O vácuo normal para aspiração, viu? O pessoal que usa para fazer aspiração nasal, enfim, ele também é usado. É correto, Andressa? Funciona? Funciona, tá? Isso ele vai exercer a terapia. Mas a gente tem em relação à pressão adequada, né, ao material correto para ser usado, né? Então tudo isso conta, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então é uma máquina que vai exercer uma pressão. Tá, Andressa, mas que máquina? Mas como assim? Como que vai atingir o leito da lesão? Tá? Eu trouxe aqui para você. Eu sou bem expositiva, viu, gente? Eu gosto de falar um pouquinho e mostrar. Então a gente tem essa espuma, tá? De poliuretano aqui. Aquela espuma que a gente lava a louça, vamos pensar assim, tá? Então a gente vai colocar na ferida, tá bom? A gente vai colocar uma ventosa, vamos dizer assim o nome, tá? Pra gente não falar a parte comercial. Uma ventosa e ela vai exercer uma pressão, um vácuo sobre a lesão, ok? É isso. Então, quando a gente tem um material, o que a gente sempre disponibiliza, né? A máquina, ela tá aqui, é bonitona.
um reservatório, porque essa secreção, esse exudato, ele tem que ser removido, ele tem que ir para algum lugar. Então a máquina tem esse reservatório aqui, tá? Que vai ficar todo o resíduo que a gente vai retirar, vamos dizer assim, da lesão, tá? Então a gente tem o kit e o reservatório. Então a gente tem a espuminha que vem, a gente vem a ventosa que a gente vai colocar em cima e vai puxar por isso daqui, tá? Toda a secreção, fazer toda a pressão e o vácuo, tá? E nele também tem um filme transparente. Para quem não sabe, como se fosse aquele filme de embalar alimento na geladeira. É como se fosse ele, tá? Aquele vácuo. Então, esse filme aqui vai deixar fechadinho para conseguir fazer o vácuo, tá? Tudo bem? Tá indo rápido demais? Carla, você vai me dando feedback aí, tá bom? Pessoal, eu postei várias fotos, né, de feridas com o vácuo, né, postei abdominal, postei num pé, postei numa perna, né, justamente para tentar exemplificar. Então, quem viu, se você não viu, você pode também ver as fotos, né, que tá lá nos posts no meu feed, né, e aí agora a Andressa trouxe, né, mostrando, né, porque lá na foto, quando a gente vê aquela coisa pretinha, o filme, né? O filme cobrindo, e aí aquela coisa chupada, né? E aí a maquininha lá atrás, acho que a última foto que eu coloquei, se você olhar no fundo, você vai ver uma maquininha com reservatório cheio de secreção. Então é isso aí que a Andressa mostrou agora, né? Só que fora do paciente. Exatamente. Então a Carla, nos posts dela, já começou a adiantar um pouquinho as indicações, tá? Em relação às feridas aí, as lesões que podem ser utilizadas a terapia, tá? A gente sempre usa em feridas complexas. Feridas complexas são aquelas feridas que são difíceis, né, para cicatrização, tá? Então a gente tem o pé diabético, né? A gente tem úlcera venosa. Pode ir lá, Carla. Úlcera venosa, a gente tem trauma. Então, alguém que teve um acidente de moto, perdeu tecido, também é indicado, tá? Abdômen aberto, que a Carla também falou, tá bom? Enxerto. Então, um paciente que vai ser submetido a enxerto, a gente indica, viu? A colocação após o enxerto, para pele nova, tá? Aderir ao leito ali que está recebendo o enxerto, tá? Queimaduras. Feridas externais também, tá? Ela é utilizada. Então, assim, em feridas que eu quero controlar o meu exudato, tá? E promover aí um tecido de granulação, tá? É isso que é a chave para a pressão negativa, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, sobre o mecanismo. O que ela vai fazer? Tá bom, André, você falou que vai ter aí um tecido novo, então uma ferida que tem uma cavidade, vai nascer aquele tecido novo, né? E controlar o exudato. Então, a gente tem a microdeformação, que a gente fala, que seria o quê? A deformação da célula. Então, é a proliferação de células novas, ok? Então, com essa pressão, a gente consegue ter uma proliferação celular, tá? A neogênese, que é, para quem também não é da área da saúde, tá? A formação de vasos novos. Então, é isso. Então, vai causar essa microdeformação. Além da microdeformação, a gente tem a macrodeformação. O que a gente pensa? A gente pensa na borda. Para uma lesão, ela cicatrizar, epitelizar, a gente precisa de união das bordas. Então, você tem uma lesão, né, uma descontinuidade da pele, formando uma lesão, e a gente quer a macrodeformação, que é a junção dessas bordas, para ocorrer a cicatrização total da ferida, tá? O controle de fluidos, que a gente já falou, então, o exudato, tá? Controlar. Então, lesões, tem algumas lesões que são características que são mais exudativas, né? Úlcera venosa é uma delas, então a gente precisa controlar. Tudo na vida, né, Carla? Tudo que é muito excesso faz mal. Então, lesão que tem muito exudato, muita secreção, ela não vai fazer bem também. Então, a gente precisa controlar. Não é mais, nem é menos. Então, ela consegue controlar isso, tá? E a gestão de resíduos. Então, assim, se eu tenho uma lesão infectada com bactérias, ela vai fazer a remoção.
Lembra lá? Então, ela vai puxar, ela vai tirar aquele exudato. Então, vai vir o quê? Bactérias, micro-organismos que fazem mal também para a cicatrização da lesão. Então, ela vai fazer essa remoção, tá? E também da metalloproteinase, que é uma enzima que faz a quebra, né? E o excesso dela, ela é muito importante no processo de cicatrização, mas o excesso dela também atrapalha. Então, ela faz essas funções, esses mecanismos principais aí na pressão. Ô, Ok. Andressa, e você sabe, a Juliana, ela Hum. perguntou, né, se tem indicação para ferida não exudativa. E aqui eu queria compartilhar uma coisa com você, Juliana, com todos vocês aí, né? O primeiro caso que eu usei, né, quando eu trabalhava no hospital, e enquanto, né, coordenadora do grupo de curativo e participante, né, a primeira lesão que eu usei, eu até fiquei com um pouco de medo, né, e aí é por isso que é tão importante essa parceria que a gente tem, né, com os enfermeiros, que são assessores técnicos, né, muito importante, gente, a gente precisa realmente dessa parceria, porque ainda mais uma tecnologia, quando a gente não tem experiência, é muito importante a gente realmente estar certo da indicação correta, né? Porque senão você pode prejudicar o paciente, também vai gastar uma tecnologia dessa, é dinheiro jogado fora. E Andressa, você sabe que a primeira lesão que eu usei foi um paciente de ortopedia, né? Foi um trauma, e foi no pé, e ele tinha, a gente já estava, né, fazendo curativo com outros produtos, né? E aí ele tava assim com o peito do pé aqui, né, a região aqui dorsal do pé, todinha assim já granulada, mas tinha os 5 tendões expostos, tá? E ele não tinha nenhuma secreção. E eu lembro que eu fiquei super assim, né? Só que a equipe queria acelerar, Juliana, para o enxerto. E aí a gente conversou, né, no caso com a assessora da época, e ela falou que podia, só que a gente precisou associar uma tela não aderente, porque não havia exudato. E aí foi Exatamente. ótimo, assim, com 2 trocas em 6 dias, o paciente foi para o enxerto e rapidinho acelerou o processo da alta dele hospitalar, foi um sucesso. Mas É. aí responde para ela, Andressa, em ferida, quando que a gente usa o vácuo para ferida não exudativa e qual o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa, né, em ferida que não Exatamente. tem exudato? Exatamente. Quando há o exudato, então, assim, na terapia, a gente tem dois modos, tá? A gente tem o modo de contínuo, então, a pressão que eu vou colocar, tá? A maioria das máquinas. Oi, bebê, manda um beijo. Olha lá, falei Gracinha. para Ela ti. sempre. Oi? Ela sempre participa, né, gente? Vocês conhecem, aqui é a Ana Laura, ó, minha de 3 anos, ela adora. Hoje o pai tá em casa, mas ela vem aqui. Ela vai fazer live sozinha daqui a pouco. Nós temos, na maioria das máquinas, né, dois modos da máquina. Um que é contínuo, então você vai exercer uma pressão contínua, o mesmo valor da pressão, tá? E a gente tem um intermitente. Então, quando a gente vai sempre colocar a lesão, numa lesão, seja qual for, a gente sempre coloca a contínua. Por quê? Em casos de lesões muito exudativas, a gente mantém uma pressão para realmente controlar esse excesso de umidade, né? Esse excesso de exudato que está na lesão. Após isso, a gente consegue ter um maior estímulo do tecido de granulação, tá? Então, vai haver, sim, um estímulo de proliferação celular ali, sim, tá? Independentemente da quantidade de exudato. Você falou em relação à exposição de tendão, exposição de tecido nobre em geral, tá? Andressa, mas eu ouvi falar que não pode. Pode, sim, tá? Para cobrir, né? Enfim, o que precisa ali de tecido novo. Igual a Carla falou, a gente precisa proteger esses tecidos. Por quê? A espuma, lembra que eu falei que é uma espuma? Então, ela tem uma aderência. Então, na hora da remoção, pode ser que a gente acaba danificando, né, machucando, enfim, um outro tecido novo, seja ele a ossa intestinal, tendão, osso. Então, é muito importante essa proteção. Então, posso usar? Posso usar sim, tá? Só com sempre essa avaliação, tá? E esse cuidado de proteger esses tecidos nobres, tá?
Falando sobre a contraindicação, né, o que, Andressa, onde eu não posso usar, tá? Em osteomielite não tratada, então não é indicado. Então, o paciente ele pode ter osteomielite, estou tratando com antibiótico, né? Posso usar? Posso usar, tá? Aplicar, então, em órgãos nobres, em vasos sanguíneos, sem nenhum tipo de tela não aderente. Então, preciso usar, posso usar, mas eu preciso ter esse cuidado, tá? Feridas malignas, oncológicas, tumorais, tá? Por a pressão negativa, ela vai estimular. Então, ela vai estimular o que tiver ali. Então, se a célula for boa, proliferar, ter de granulação, bacana. Mas se ela for uma célula tumoral, tá? Então, ela vai estimular também. Então, a gente não indica, tá bom? Claro, se um paciente for oncológico, né? Fazer a retirada dessas células tumorais, né? Ter uma limitação boa em relação a essa retirada, posso fazer depois, tá? E em casos paliativos, tá, Carla? Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho do paciente. Então, um paciente que precisa, sei lá, cuidados paliativos, quer controlar só o exudato para dar uma maior qualidade ali para ele, na assistência, aí pode ser usado. Aí a equipe médica vai ver certinho aí qual que é o custo-benefício em relação a isso, tá? Fístulas não exploradas, então o paciente com abdômen aberto que tem uma fístula, a gente precisa isolar ela, então precisa entender como é que tá essa fístula, tá? Sangramento ativo, então uma lesão que tá com sangramento muito grande, eu vou estimular. Então também a gente não indica, tá? Uso de anticoagulante, todo mundo pergunta, Andressa, e aí, posso usar? Posso, tá? Aí vai depender da dosagem, isso vai depender também da orientação do médico, tá? Se pode usar ou não. Mas pode, mas sempre tá de olho. Então a gente coloca um ponto de interrogação aí, tá? E pacientes não colaborativos, Carla. A gente sabe que lesão, seja ela qual for, o paciente ele precisa estar afim, né? Porque tem paciente que não adere. Então a gente orienta, a gente fala uma, duas vezes, às vezes ele não adere ao tratamento. Então isso dificulta muito, tá? Por isso que eu falo para os meus pacientezinhos. Eles falam assim, enfermeira, minha lesão vai melhorar? Então, aí eu falo, depende do senhor. A gente dá condições, a gente dá terapias, a gente dá coberturas, né, alta tecnologia. Agora, se o paciente não seguir o que a gente orienta, nem pó de ouro, né, Carla? Nem se colocar com certeza, porque assim, que acontece? A ferida, ela pode até melhorar. Você tira, o vácuo vai estar lindo, mas e a manutenção depois? Rapidinho, se ele não colaborar, ela regride tudo. Aí aquele investimento que você fez de tempo, de dinheiro, nesse paciente, não resolveu de nada, né? A gente tem que sempre pensar, um todo mesmo, né, André? Exatamente. Então, tem alguns pacientes também que têm algumas comorbidades que dificultam. Então, assim, etilista, fumantes, diabéticos que não estão controlados. Então, assim, a gente sempre dá uma orientação. E eu sempre falo também, Carla, uma coisa muito importante em relação à alimentação. Então, o paciente que está com uma ferida e precisa de tecido de granulação, precisa, né, que é proteína, ele precisa ingerir isso. Então, a gente orienta alimentação, ingestão de carne, de ovo, tá? Então, tem que andar tudo muito junto. Senão, a gente acaba também não tendo, pode até, como você falou, né, um início de uma melhora, mas depois uma regressão, né? Então, isso é muito importante, tá? O nosso paciente está com a gente. E, pessoal, essa terapia, né, ela não é só de uso institucional. A pessoa, esse tratamento também é realizado em domicílio, né, Andressa? E aí precisa ainda mais de comprometimento do paciente, porque eu falo assim, enquanto ele está internado, ele não tem para onde ir, ele tem que ficar ali, né? Então ele fica no quarto, vai no banheiro, o máximo é se ele anda, né? Ele dá uma voltinha no corredor, né? Mas querendo ou não, a disciplina com o uso do aparelho, né? Ela acaba sendo maior. Agora, quando ele fica sozinho com ele lá na casa dele, com essa máquina, com essa bomba, muitas vezes ele, né? Às vezes ele interrompe, ele se programou, mesmo que você programa o cadeado para não mexer, né? Mas ele pode ser que ele não. Eles aprendem, isso ainda mais hoje, né? Então, no Google, o tratamento ele pode ser
ele pode ser tanto assim dentro de uma instituição quanto domiciliar também, né? Os home care, né? O pessoal tem investido muito na terapia a vácuo, né, Andressa? Porque Exatamente, tá? acelera muito o processo de cicatrização. Só que aí no domicílio o paciente precisa ter ainda mais esse comprometimento, né? Exatamente, tá? Então é muito importante, é muito usado. A terapia por pressão negativa é uma das tecnologias mais novas no mercado, e são com uma aceitação muito boa. Então, assim, há um custo. Aí todo mundo deve estar assim, gente, será que a Andressa vende essa máquina aqui? Meu Deus, quanto custa? Né? Então, a gente tem que entender um pouquinho isso. A máquina, qualquer empresa, seja minha, seja a gente disponibiliza, tá? Então, só vai fazer a compra do kit e do reservatório. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos um curativo aqui, Carla, bonitinho funcionando. Então, o pessoal para ver aqui, ó, e ela não tá funcionante não, mas ó, ela tá aqui bonitinha, tá? Então, é assim que o paciente vai estar, ou em casa, ou no hospital, tá? Então, ela é um pouquinho a carinha dela aqui, tá? Bom, aproveitando falando em relação ao custo, né? A Andressa deve ser, então, muito caro. E o custo-benefício, né, disso? Então, assim, é um investimento que a instituição, o plano de saúde faz no paciente. Então, assim, a gente não vai falar de custo porque depende da empresa, depende também, né, depende de muita coisa. Então, assim, é um curativo que fica, a empresa, a indústria, ela orienta, Carla, 72 horas, tá, de uso contínuo do curativo. Então, Ah, a essa era cada uma das perguntas que fizeram também, o tempo de troca. de troca, tá? Então, a indústria, se você for lá ver a bula, né, do curativo, né, eles indicam sempre 72 horas. Em casos de feridas muito exudativas, tem um exudato muito alto, a gente orienta até 24 horas. Tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Ai, Andressa, mas tem instituição que é um pouco difícil, né, autorização, enfim. Posso ficar mais tempo? Olha, a conduta é tempo do médico ou da enfermeira responsável, tá? O que pode acontecer se eu deixar muito tempo? Aderir muito, tá? E a gente precisa avaliar essa lesão. Ah, Andressa, então eu usei uma vez só, melhorou minha lesão? Não, a cada troca, uma avaliação. A cada troca, saber como que esse organismo, como essa lesão evoluiu. Então é importante, né, que a cada 72 horas a gente retire, a gente avalie essa lesão, tá? E é muito importante, Carla, a gente entender o que a gente quer com a lesão. Tá, eu quero só controlar exudato. Ok. Não, eu quero tecido de granulação porque eu quero fazer um enxerto. Então a gente precisa entender qual é o objetivo dela, né? Não, Andressa, eu quero que tenha um tecido de granulação e depois eu quero finalizar com uma cobertura, com uma placa, enfim. Então a gente precisa Só para entender. dar aquele boom, porque dá um avanço. Você avança ali um mês de um tratamento convencional, você avança rapidinho com o sim. Fora o tempo, Carla, né, o tempo que tem, que é mais curto, se fosse com qualquer outro tipo de curativo convencional, não é só o custo dela, e o profissional que vai trocar? Então, assim, você tem uma lesão exudativa, paciente acamado, sei lá, uma lesão por pressão sacral funda, né? Com toda a complexidade dela. Quantas vezes vai ter que ser trocado a gás, um exemplo, desse curativo? 2, 3 vezes por dia? Quanto tempo um enfermeiro, um profissional da saúde leva? Custo, a gente precisa pôr no lápis, Carla. Às vezes a gente tem dificuldade, às vezes, de autorização ou aceitação, porque eles só olham o valor final, né? Quanto que ele vai pagar no curativo? Mas e aí? E meu enfermeiro, que fica 1 hora e meia fazendo curativo? Né? Todo o curativo que às vezes perde por excesso de exudato, ou dependendo do lugar, fezes, urina, enfim. Então a gente precisa colocar isso, né? E outra coisa, o paciente ele vai ser menos manipulado. Então, é menos doloroso para o paciente. Então, poxa, um curativo que vai acelerar a minha cicatrização, né? O processo que eu quero.
que eu não vou mexer todo dia. Então, o paciente às vezes tem dor, desconforto, tem que ficar numa posição, né, desconfortável para fazer. Então, eu também não vou ter. Então, eu vou acelerar, menos profissional, menos material, né, e menos dor, enfim, né, desconforto para o paciente. Pera lá, será que não vale a pena? Será que não é uma terapia boa que vai dar certo para mim? Que, enfim, que vai ser positivo para mim? Então a gente precisa ver todo o contexto, né, Carla? A gente sabe de Com como certeza. é lesão. E todo mundo, às vezes, quem não é da área da saúde não tem ideia de quantas pessoas têm feridas. Tem muito, né? Sempre tem uma LPP, que é uma lesão por pressão, que é muito comum, traumas, o pé diabético, enfim, deiscências também, né? Por algum motivo. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso, né? Os benefícios, não só da terapia, mas tudo que envolve, né? Isso, eu acho que é muito, Ah, com muito importante. certeza. Em muitos casos, porque assim, depende muito da instituição, da questão do se é convênio, se é SUS, né? E Exato. também do tipo de contrato que a instituição tem com o SUS também, porque tem aqueles que recebem um pouquinho de verba para curativo grau 2, tem outros que é contratualizado, que não recebe, que é o pacote, então não entra esse curativo. Mas quando você faz essa conta e põe na ponta do lápis, né, que nem esse paciente que eu falei, que quanto tempo a gente ia manter ele com uma cobertura convencional, por exemplo, para fazer um enxerto, e ele correndo o risco de pegar uma infecção com esses 5 tendões expostos, né? Quanto tempo que a gente não acelerou a alta, quanto custa uma diária de um paciente? Né? A gente sabe, né? E realmente, muitas vezes, os gestores não fazem essa conta. E aí cabe a nós, enfermeiros, né, que temos esse olhar, que estamos à frente disso, né, fazer isso aí, fazer esse levantamento, né, e sempre o pessoal dos laboratórios, eles ajudam a gente, aqui eu estou falando de forma geral, tá, gente, eu não estou fazendo propaganda para ninguém. Os laboratórios, eles geralmente sempre ajudam a gente, se a gente tem dificuldade de fazer essa conta, né, para poder mostrar o custo-benefício, e aí dessa forma, muitas vezes a gente consegue liberação, quando é do SUS, porque convênio, tem muitos, que nem a Unimed, né? O HB Saúde estava pagando, então tem muitos convênios que também está incluído, né? Andressa, perguntaram aqui, ó, a Flávia da Laser Help falou assim que está precisando de treinamento seu, viu? Da sua marca. Depois você fala com ela. Bora lá, E, Flávio. e perguntaram também se para domicílio tem terapia portátil. Temos. Essa daqui, tá? Ela tem esse tamanhozinho dela aqui, tá? Então, assim, ela pesa mais ou menos 3,5 kg, mais ou menos. Ela tem uma alça, eu não vou demonstrar aqui atrás, mas ela tem uma alça, o paciente pode carregar, tá? Falando dela agora. Então, ela é portátil, tá? Então, a gente pode considerar. Ela tem uma durabilidade de bateria, no caso da minha, é de 30 a 50 horas sem estar na tomada. O paciente, então, pode ter retorno do médico, pode se locomover tranquilamente. Então, ela é portátil. Porém, nós temos também uma que ela é mais portátil ainda, né? Que ela é menorzinha, tá? Que a gente, não sei se eu posso falar o nome, porque muitas pessoas conhecem, né? A ultra portátil, ela é menorzinha ainda. Então a gente tem essa. Nossa, Andressa, que diferença, né? Ela é um pouquinho diferente, só para vocês mostrarem para vocês entenderem. Se vocês quiserem saber mais, né, Carla? A gente pode fazer outra live sobre Depois ela, vocês tá? podem também, sim, também pode estar entrando em contato com a Andressa também depois, Exatamente. né? Exatamente. Parece um curativo. Ó, aqui bonitinho, ele é diferente. Então, ele não vai ter aquela espuminha, ela vai ter esse curativo aqui, todo com silicone, tá? E ele é ligado na maquininha, tá? Quando a gente usa mais ele, Carla, a gente usa mais para incisão cirúrgica, né? Ferida fechada aí, tá? Para prevenção de deiscência cirúrgica. Então, um paciente que tem um risco de deiscência, ou já teve, o médico, tô com medo de, né, de acontecer alguma deiscência, alguma, né, infecção e tal, ela pode ser usada, tá? Mas também, Carla, também pode ser por ferida aberta,
tá bom? A gente traz aí no mercado ela aqui, esse daqui, que vem com uma espuminha que pode chegar até 7 centímetros de profundidade. Então, uma ferida que não é tão exudativa, porque você vai perguntar, mas cadê o tal do reservatório aqui, ó? Tem E aí? reservatório, é. Exatamente. Vai ficar dentro dessa espuminha, tá? Então, como que vem? Ela vem uma máquina com 2 curativos. Os dois somando, Carla, dá 300 ml de exudato. Então, é um curativo muito válido também. É, E é você vê, ultra. naquele tem reservatório que é 500, né? Esse teu aí de trás é de 1.000, é de 500? Esse aqui é de 800. Ah, tá. Esse aqui é De mentira, esse aqui é de 800. 250, perdão. Nós temos de 800, aí as outras marcas 500, Tem, 1000, tem, enfim. Tem mais aqui. tem. Então, todo o exudato, olha que bonitinho, fica aqui, parece um band-aidzão, um curativo pronto. Ele fica aqui, tá? Ele pode ficar, Carla, 7 dias. Esse pode, tá? Vem 2 curativos que a gente troca e a capacidade de absorção é de 300 ml. Tá? Então, é um outro tipo de curativo, ultra portátil, tá? Eu já Muito usei esse bom. curativo na neurocirurgia, né? Eu acho que você sabe, eu trabalhei 8 anos como enfermeira da neurocirurgia e eu era responsável por todos os curativos. Eu usei Exato. esse curativo em pacientes que tinham muito risco de ter deiscência, de fazer fístula licórica, pós-operatório de artrodese toracolombar. Nossa, sensacional. Mas era paciente de risco mesmo, obeso, diabético, já era segunda intervenção, porque fez uma, abriu, e aí a gente colocou esse curativo e foi assim, fantástico. Realmente ajudou, a cicatrização foi ótima, é muito bom mesmo. Porém, teve um caso que. Porque ferida operatória não tem como a gente ter certeza que é só 300 ml, né? Teve um caso que não aguentou, precisei trocar com 3 dias, né? E depois acho que eu troquei com 3 ou 4 dias novamente, porque saturou a espuma. Então, mesmo que tenha, né? A ferida era fechada, era uma ferida operatória fechada, tá, pessoal? E mesmo é para todo tipo de cobertura, né? Por mais que talvez a indicação seja até 7 dias, mas o enfermeiro tem que estar sempre ali observando, se perceber a saturação, tem que trocar, porque senão ela perde a capacidade e começa a macerar a pele, né, Andressa? Exatamente. Ela aqui, ó, só para falar, ela tem indicadores, Carla. É muito legal. Então, ela vai indicar quando a bateria, por algum motivo, está acabando, tá? Se teve algum escape, é vácuo também. Então, ela precisa estar bem fechadinha, vedada para É fazer, verdade. tá? No Então, dia é ela a começa a mesma ficar coisa. mesmo. Travou aí? Tá, mais ou menos. Aí agora, mais ou menos. Voltou, tá bom. Tá Voltou. voltando. É. Então, aí tem indicador de quando está saturado. Então, eu tenho 2 curativos, Carla. Então, quando o primeiro saturar, ele vai avisar: enfermeira, enfermeira, vamos colocar o outro curativo, tá? Deu 7 dias, Carla, ele vai parar de funcionar, tá? Então, o que a gente indica legal? O paciente está com uma lesão mais profunda, a gente indica, tá? A espuma de poliuretano, a convencional aqui, a pressão negativa, tá? Para finalizar, para terminar esse processo, a gente sempre indica depois a ultra portátil, tá bom? Então, as duas são terapias de pressão negativa. Só que essa, né, são esses curativos prontos, que dura 7 dias, a maquininha, então ela vai morrer, deu 7 dias, acabou, ela desligou. Eu quero colocar outro? Sem problema nenhum, faz a troca, tá? Então, ela vem assim, bonitinha, então ela vai te avisar o momento da troca também, tá? Isso é Mas bem... é que esse aparelhinho, ele é muito delicado, né? E eu falo, porque às vezes a enfermagem acha que vai ser aqueles alarme, entendeu? Tem luta. E a pessoa tem que olhar, a pessoa tem que olhar. É. Exatamente. Aí vem um clipezinho assim, o paciente coloca no cinto. Nossa, eles adoram. Eles falam, gente, eu não tô com nada, parece, assim. É muito legal mesmo, viu? Então, também Então, ele vai até a pressão menos 80 milímetros de mercúrio, tá bom? A gente considera, a literatura traz que pressão alta, tá? É acima de 80, tá?
As máquinas, então, a maioria delas, no caso a minha, é de -40 a -200 milímetros de mercúrio, tá? Tem pessoas que falam Uhum. assim, Andressa, mas e aí? Qual que pressão que eu vou colocar? Eu acho bonito 100, eu acho bonito 120. Então a gente precisa também o quê? Analisar isso. Às vezes esse valor vem do médico. O médico fala, coloca 120, coloca 100, tá? Mas a gente precisa entender um pouquinho. Então, assim, um paciente caiu de moto, um exemplo, se ralou todo, teve uma ferida importante em membro inferior, jovem, 20 anos, atleta, enfim, né? Eu preciso de uma pressão muito alta para ele? Não, tá favorável, tá? O tecido de granulação. Eu só quero acelerar essa cicatrização, né? Esse processo. Então eu não preciso colocar muito. Agora, um paciente que tem uma ferida extensa, um abdômen, por exemplo, né? A extensão do abdômen. Eu vou colocar 80. Não vou conseguir atingir toda a região da lesão. Então a gente precisa ter esse raciocínio. O enfermeiro que está sempre ali, né, na ponta, ele precisa entender um pouquinho em relação a isso, né? O que que eu quero? O que que a ferida está me apresentando, né? Uma coisa também, Carla, que eu esqueci de falar, que me perguntaram também, tá? Sobre tecido necrótico. Então, assim, Ah, tecidos eu ia te falar vitalizados. isso aí. Posso usar? Posso O usar? vácuo é indicado. Ó, uma vez lá, quando eu trabalhava lá no hospital, né, o médico solicitou, porque lá, quando era o SUS, tinha que passar pela avaliação do grupo de curativo, né? E o médico solicitou, né, o vácuo para uma ferida todinha coberta com tecido necrótico e esfacelo. Ele queria o vácuo para desbridar. Andressa, vácuo serve para desbridar? Tem indicação de desbridamento? Não. Andressa, posso? Se tiver alguns pontos, a gente aceita, Carla, até 30%, tá? De tecido desvitalizado. Além disso, não. Lembra que eu falei, gente, lá no começo, o que que ele estimula? Ele estimula tecido. Eu preciso ter um tecido. Se eu tenho um tecido morto, eu vou estimular o quê? Tem que estimular, entendeu? Então não faz sentido isso, tá? Lógico, se tem alguns pontos de tecido desvitalizado, necrótico, ele vai ajudar porque ele vai puxar o exudado vai passar pelo tecido e vai ficar grudado ali na espuma. Pode acontecer? Isso pode. Mas uma área pequena, uma área grande, não tem como eu estimular. Então a gente não indica. O que a gente fala? Doutor, vamos levar para o centro cirúrgico, vamos fazer um desbridamento cirúrgico, né? Para poder colocar pressão, para a gente estimular o que tem que ser estimulado. Com certeza. Andressa, seguindo nas perguntas aqui, o pessoal perguntou com relação ao paciente oncológico, né? Você até comentou, né? Mas aí a pessoa perguntou assim, especificamente, né? O paciente é na ferida tumoral, na ferida cirúrgica, né? Onde você tem o controle da doença, né? Então, do jeito que ela perguntou, eu entendo assim, né? Era uma ferida tumoral, foi removido, a ferida está sob controle. O tumor, no caso, né? E perguntou também uma ferida não tumoral, não cirúrgica. Se teria indicação do curativo a vácuo. Ó, a gente falou do ultraportátil, que é mais usado em feridas cirúrgicas, né? Em pontos, enfim, para quem não sabe, na ferida cirúrgica lá. Existem algumas instituições aqui em Rio Preto que eles usam bastante para cirurgia cardíaca. Eles acabam usando a espuminha. Eles vão laminar, deixar ela um pouquinho mais fina e vai colocar para prevenir uma deiscência, tá? Então pode. Numa ferida que teve uma remoção, tá? De células tumorais, de tecido tumoral, né? Das células malignas, tá? E não tiver mais, e o médico falar, ok, retiramos toda a margem de segurança, vamos colocar? Pode ser colocado, tá? Mesma coisa, Carla, se eu tenho um tecido oncológico, se eu não fazer toda a retirada, eu vou estimular ele, tá? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Tem instituições, né, hospitais aí que trabalham com essa parte oncológica, que são os nossos parceiros que utilizam sim, tá? Depois dessa remoção, o médico falou, ok, tirei uma margem de segurança, vamos colocar assim, tá? Então a gente precisa ver certinho os cuidados em relação a isso. A Capetita está perguntando: posso usar como alternativa para borda invaginada?
Pode também, tá? Então, como eu falei lá da macrodeformação, tá? Em relação à junção das bordas, então, quando ela tá invaginada, eu vou fazer esse processo mecânico, esse processo físico. Eu vou trazer a borda, né, linear para fazer a junção, né, o fechamento, a cicatrização da ferida. Então, ela é muito boa, viu? Estimula a borda, que é uma belezura. Então, pode sim. É muito bom. Muito, muito bom. A Kellen. Oi, Kellen. Tanta Oi, seja gente. bem-vinda. Tem muita Consegue? gente, vocês são todos bem-vindos, viu? Andressa, o pessoal também perguntou: lesão por pressão sacral com muito exudato, se dá para pôr, se fixa bem, porque às vezes é aquela lesão sacral bem ali perto do ânus, né? Nesse local, né? Dá para pôr, não dá para pôr? Tem algum segredo? Como é que faz nesse local aí? Bom, vamos ter uma região, né, perto ali da região genital, né, do ânus, é um pouquinho mais complicada. Não é nem pela aderência, tá? Mas pela localidade mesmo. Paciente, eu sempre pergunto, Carla, paciente tá, sempre é um acamado, né, um idoso. Paciente está em uso de alguma medicação, antibiótico e tá com diarreia, a gente não indica, tá? Porque fezes líquida vai sujar o curativo. Então a gente precisa controlar, precisa melhorar essa flora aí primeiro para colocar, tá? Em lesão sacral, a gente indica bastante, viu? Porque vai muito bem, há uma estimulação muito boa, tá? Sempre em condições do paciente, tá? Se ele é colaborativo. Nesses casos, quando é acamado, se a família é colaborativa, deixa esse paciente sempre limpinho, tem cuidado na hora do banho, tem cuidado de colocar, sei lá, uma compressinha, né? Às vezes eles até recortam, viu, Carla? Absorvente noturno feminino, a gente recorta e a gente coloca, né, bem ali na região mais embaixo, porque se vier diurese, né, fezes, ela para ali. Então, tudo em relação ao cuidado, tá bom? Então, a gente tem que sempre observar. E a máquina, caso mole, muito exudato, enfim, ela vai avisar. Ela vai avisar, ó, tô tendo escape, né? Desgrudou o filme aí. Vem me ver, tem que dar uma olhada. Então a gente sempre tem que inspecionar em relação ao curativo, tá? Pode, sim, é indicação, só que precisa ter todos os cuidados. Até mesmo no banho, tá? Independentemente de ser sacral ou não, proteger. A gente precisa conservar ali, né, o curativo. Então é importante, qualquer curativo, na verdade. O Daniele está falando aqui de isolaco hidrocoloide. Gambiarra. Enfermeira é especialista em gambiarra. A gente dá é só não dá um jeito pra morte, tá? Pode usar pasta de hidrocoloide, tá bom? Porque a gente coloca na pele e o filme vem. Então, qualquer área, né, que tem um seio ali e você quer vedar, pode dar certo, tá? Dá certo. Boa dica aí, hein, Daniele? As Outra gambiarrinhas. pergunta, Andressa. Hã? Sempre Outra dá certo. pergunta. Paciente com fixador externo, aquelas feridas ortopédicas que você tem o trauma, né? E aí o paciente está com fixador. Fixador é complicado. Complicadinho, né? Eu já usei já, mas dependendo do fixador. A gente entra um pouquinho nessas gambiarras, tá? A gente tem que vedar, Carla, seja o modo que for, tá? Ai, Nessa, mas tem essa ventosa sua aqui. Quando a lesão tá numa região difícil, o paciente às vezes vai pisar aqui na ventosa, o que que a gente faz? A gente tem a ponte, tá? A gente tem a lesão, só que eu quero fixar mais longe da lesão. A gente pega a espuma, tá? E faz uma continuidade. Se eu pegar essa espuma e colocar outra espuma e colocar outra espuma e ficar uma perto da outra, o vácuo vai ser o mesmo, porque elas têm contato, então vai formar uma só, tá? Então a gente faz isso, a gente faz ponte, a gente corta o filme menores e vai colocando, tá? Então assim, tem como? Tem como. É mais Dá difícil? trabalho, mas tem como. Pode usar o Aham. hidrocloride aí? Pode ser que use também. Então a gente precisa ver, mas pode sim, tá? Pode sim.
Andressa, uma ferida, eu usei, sei lá, várias vezes, assim, depois até começaram a pedir pelo convênio, que deu muito resultado, foi fantástico, né? Deiscência, você até comentou, mas assim, deiscência cardíaca, né? Paciente que teve osteomielite, que fez revascularização e depois teve deiscência, aí já lá pela segunda ou terceira abordagem, aí solicitaram o vácuo, porque operava, fechava, abria, né? E eu tive, e assim, esses pacientes que eu usei, né, a maior parte deles tinha até exposição do miocárdio, assim, não tinha, né? Tinha o osso ali e a gente via o miocárdio, assim, o miocárdio aberto mesmo ali, né? E aí deu super certo, mas assim, como você falou, a gente protegia, né? Porque é o músculo, porque assim é interessante, a secreção vinha, mas o músculo em si, ele parecia que ele, não que ele estivesse seco, mas a gente ficou com medo de aderir. E tinha o osso também, né? Porque o osso é cortado, então a gente usou com a tela não aderente e colocamos a espuma, tudo ali. Nossa, foi ótimo, ajudou muito para na cicatrização, para o fechamento, né? E foi fantástico. Então, só para pontuar aí que, como você mesmo falou, né? Pode, mas tem que ter esses cuidados de usar a tela, né? Você não pode deixar aderir, porque teve uma vez, Andressa, que eu usei, e eu não sei, a gente achou, foi bem no começo, assim, né? Quando eu comecei a usar, e aconteceu com um paciente meu, da granulação entrar na espuma, eu acho que estimulou muito e secou, né? Ela ficou pouco exudativa e a gente não aumentou, a gente trocou no tempo certo. Deu um trabalho para tirar, Andressa, mas sangrou, assim, a gente usou litros e litros de soro e aquela granulação entrou, assim, na espuma. E, nossa, mas foi horrores, assim, nossa, nós ficamos ali, entendeu? E aí depois sangrou, né? E aí depois até a gente até nem usou mais nesse caso, porque aí também já tinha, eu acho que foi na terceira troca, assim, sabe? Já tinha dado um bom resultado que a gente queria, né? Mas isso que você falou é bem importante mesmo. Uhum. Carla, só falando tem alguma pergunta? Você quer falar alguma coisa? Se tiver alguma coisa, vocês vão falando aí. Tânia? A Tânia. A Tânia falou, tomar cuidado com a pressão nesses casos. É verdade, Tânia. A gente tem que ter essa noção de diminuir, de controlar mesmo essa pressão. Né? Não é porque você Exatamente. começa com uma pressão que você vai manter ela até o fim. Você tem que ir regulando. Falando aqui. Inclusive, Andressa, é isso daí que você falou, né? Eu nunca usei esse tabajara de vácuo direto na parede. Pelo menos enquanto eu trabalhava lá, eu sempre Que tive o bom. apoio da CCIH, né? Não sei como que tá agora, que faz um ano que eu saí. Mas enquanto eu Aham. trabalhava lá, a gente nunca usou, justamente por essa preocupação de controlar. Por mais que fala que você põe um manômetro e que você controla, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E então, assim, eu não tenho essa experiência, pessoal, com esse método Tabajara. Todas as vezes que eu usei, né, a terapia por pressão negativa, sempre foi usando a máquina, né, tendo esse controle de pressão certinho. Eu queria dizer para vocês, o pessoal muito enfermeiro aí, que tá assistindo a gente também, quando você faz uma solicitação de uma terapia por pressão negativa, que é um curativo complexo, tá? Se você tiver com, né, a marca, enfim, o distribuidor que está oferecendo esse aparelho, vocês têm que exigir, gente, uma assistência técnica. Então, assim, Ah, com não certeza. fique nada com dúvida. Ah, então eu vi lá, eu vi um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, eu sei colocar. Não, tá? Então, além do produto bom, que é excelente, o nosso, qualquer, o resultado é muito bom, a gente fica muito, né, satisfeito. A gente dá toda a assistência técnica, Carla. É importante te dar, por mais que você fale, meu Deus, é uma pergunta boba. Faça, não faça com dúvida, procure. Ó, enfermeira assistência técnica, ó, tô com dúvida, vem comigo. A gente acompanha, a gente dá treinamento, então a gente é muito junto. Então, assim, a gente tem que ter uma parceria. Eu falo que meus clientes são os meus amigos por causa disso, porque a gente está o tempo todo junto. E precisa, é Com um certeza. paciente, é uma pessoa que está ali. Podia ter sido sua mãe, podia ser seu pai. Então a gente tem que tomar todo cuidado, né? Todo carinho em relação a isso. Então exija, tá?
de quem você vai solicitar, exija uma assessoria técnica, que eu acho que é muito importante nesses Não, casos. com certeza. Você sabe, inclusive, né? Eu conheci a Andressa assim, né, pessoal? Eu era enfermeira do hospital, trabalhei lá por 19 anos, coordenava o grupo de curativo e os representantes, assessores, eu, como eu era coordenadora, eles me procuravam para apresentar, né, Andressa? Para apresentar as terapias, as coberturas, e aí a gente testava, fazia o parecer de aprovação ou não, para poder ser cotado e começar a ser usado na instituição. E foi assim que eu conheci a Andressa. Isso que ela está falando é importantíssimo. Eu, particularmente, Andressa, a gente e também era uma solicitação da instituição que é muito séria, tem a equipe da a comissão de controle de qualidade, tem gerência de risco, né? E todos nós juntos, né, fazíamos questão dessa assessoria técnica. Inclusive, assim, pessoal, tem várias marcas que têm a terapia por pressão negativa, mas lá onde eu trabalhava, só entrava para cotação aquela empresa que desse essa assessoria. Porque, por exemplo, por mais que eu sou estomoterapeuta, por mais que eu tenha aí 20 anos de experiência com ferida, isso é uma tecnologia nova. Às vezes, de uma marca para outra, muda o aparelho, muda um negocinho, entendeu? A gente sabe, você tem que saber indicar, você tem que saber né, como funciona, só que a gente precisa ter essa parceria, a gente não sabe de tudo 100%, né? Então, a gente só cotava, né, só participava da cotação as empresas que justamente dessem essa parceria, com quem a gente poderia contar de madrugada, né, Andressa? É qualquer hora. Tem que ter assessoria 24 horas, porque às vezes de dia, se você trabalha à noite, fala aí para mim. Parece que de dia tudo funciona bem. Aí à noite a máquina resolve apitar. E aí. Não. Sábado à noite. Não sei o que acontece. Diz que tudo acontece à noite. E aí, quem vai lá? É a assessora que vai. Pelo menos onde eu trabalhava, não era a gente, porque tinha questão de hora extra, você não podia fazer hora extra, né? Então, a assessora ficava lá os telefones, né? E aí o enfermeiro que estava de plantão ligava para a assessora, né? E aqui a Andressa, né? Não posso falar, a Andressa sempre foi excelente. E a gente tem amizade, por isso que eu convidei ela também, né? Porque é uma pessoa super de confiança, né? Além das outras também, mas a Andressa é especial, é excelente. Imagina. Pessoal, vocês têm mais algum? Deixa eu ver o tempo aqui. Nós temos 4 minutos, tá? Se vocês tiverem alguma. Que foi essa live? Meu Deus, passou tão rápido. Passa muito rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, tá? Desculpa, o que você ia falar? Não, eu te cortei. Enfermeiros, médicos, exijam alguém do lado de vocês, tá? É isso mesmo, que seja enfermeiro, que seja da área da saúde, porque às vezes chega um representante que é só da parte comercial e não tem a técnica. Então, é verdade. É tão seguro, né? E é uma vida, gente. Lembre-se que é uma vida que tem dor, que tem outros problemas. Então, por mais que a pessoa decore, para que serve aquele curativo? Ela pode estar com tudo na ponta da língua, mas se ela não tem a formação, isso daí a gente percebe claramente, Andressa. Porque às vezes a pessoa começa ali, começa a falar, mas aí, né, você percebe quando é enfermeiro, quando não é, ou quando não é profissional da saúde, né? Isso é verdade, eu concordo com você. Faz todo o diferencial as empresas que têm um enfermeiro, né, ou médico, mas geralmente é mais enfermeiro, que principalmente, né, que tem especialização em feridos, ou a pessoa vai se especializar nisso, mas ela recebe toda uma capacitação, todo um treinamento para isso, e ela tem um outro olhar do que você pegar um representante que só decorou a bula. Exato. A conversa é outra, Carla. Tem muito médico que quando a gente vai fazer algum tipo de mostrar o nosso produto, você começa a falar e eles falam assim, tá. Aí eu falo, então, porque eu sou enfermeira, eu vou estar lá junto com o senhor. Ele já, é que você é enfermeira? Então, eu tinha uma dúvida, não sei o quê. Fica mais seguro, a parceria fica mais amarrada. Então, assim, é muito importante, é diferente a gente, né, lidar aí com pessoas da área da saúde, é muito importante. Então, gente, abusem dos assessores técnicos, podem abusar. Isso mesmo, tem que abusar mesmo. Pessoal, e deixa eu falar uma coisa, o curativo a vácuo, né, a terapia por pressão negativa,
ela é, né, ela pode ser colocada pelo enfermeiro, né, pelo enfermeiro, não precisa ser um enfermeiro especialista. Qualquer enfermeiro pode pôr, porque, gente, todo enfermeiro, pela lei do nosso exercício profissional, todo enfermeiro, a partir do momento que você catou o diploma, você é responsável pelo cuidado. Ixi, tá dando 26 minutos, 26 segundos aqui. Eu vou errado. Qualquer enfermeiro, mas solicite ajuda da assessora técnica, tá? Para poder ajudar. Andressa, vai cair aqui. Eu vou te chamar de volta só para a gente finalizar. Eu vou te chamar de volta para a gente finalizar. Tá bom. Um beijo, 4, gente. 3, 2, 1.